Gente, boa tarde. É uma alegria estar aqui com todos vocês e uma honra poder falar do Humash do Gunther Plaut. Uma honra e uma emoção bastante grande. Espero estar à altura do Rabino Gunther Plaut, Zichron Libracha. O controle... Chegando nas caravelas. Valeu. Obrigado, Ale. Deixa eu ver como é que muda isso. Tá, assim. Ah, para cá. Maravilha. Bom, então, antes da gente falar do Humash, do Gunther Plaut, é uma lembrança de quem foi esse grande homem, esse grande rabino, que viveu por 99 anos. Todos os anos, quando eu penso no Gunther Plaut, eu tenho a impressão de que ele morreu o ano passado, e já se foram aí 6 anos. Um homem que estava à altura de Albert Einstein, que discutiu não violência com Martin Luther King, que reformulou legislação para refugiados no Canadá para todos, ou seja, era um homem voltado para o mundo e não apenas para a comunidade judaica, mas também era porta-voz dos judeus canadenses. Então, um exemplo e uma inspiração para todos nós, rabinos, rabinas e lideranças comunitárias. A maior obra dele, entre tantos livros que ele escreveu, foi o Humash, o comentário sobre o Humash, o primeiro comentário liberal escrito no mundo, e que já vendeu mais de 120 mil exemplares só nos Estados Unidos, e é adotado na maioria das comunidades judaicas reformistas. Como dizia o rabino Eric Yoffe, como diz o rabino Eric Yoffe, ele dizia coisas que os outros não queriam ouvir ou não estavam prontos para ouvir. Ele articulou crenças impopulares e lutou por essas crenças. E eu li isso várias vezes, essa afirmação do rabino Eric Yoffe, e penso assim, Yehie Zichro, mais do que brachá, que a sua lembrança seja mais do que uma bênção para nós, mas que seja uma inspiração de que nós, na época que estamos vivendo principalmente, estejamos prontos para falar e para agir de uma maneira, às vezes, impopular e lutar pelas crenças que são nossas. Seguimos em frente. Manishtaná. O que o Humash Plaut é diferente dos outros Humashim, dos outros comentários da Torá que nós temos, particularmente no Brasil? Bom, esse foi o desafio que me foi colocado pelo Raul, e o Raul me falou assim, são 7 livros em um. É nisso que você precisa trabalhar. E aí eu fui atrás de saber por que esse livro são, na verdade, 7 livros em um. Bom, um livro, ou seja, uma característica o Plaut traz uma introdução original para cada um dos Farim, para Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Além da introdução para cada um dos livros, uma introdução para cada parashá, não só falando internamente sobre o texto, mas comparando com outras culturas da época e trazendo diversas referências que nós não encontramos em nenhuma outra obra. A divisão por temas é uma outra característica, a característica original. Mais adiante, a pedido daqueles que utilizavam o Humash, foi acrescentada a divisão por parashiot. Alguns hoje pedem também a divisão por parashiot no rito trienal. Quem sabe isso possa vir numa próxima edição. A Torá, no original em hebraico, conta a meia mikra e também com uma tradução para o português, que está, como diz o Raul, em fase final ou terminada, mas numa linguagem atual, numa linguagem que nos diz respeito e numa linguagem que vem também com uma revisão rabínica nossa, com uma revisão rabínica liberal, reformista, progressista. O texto também, na última edição, porque ele teve uma edição original e a sua revisão, ele já vem sensível a gênero, ou seja, ele traz a preocupação do movimento reformista do respeito com relação ao igualitarismo em todas e quaisquer áreas da vida judaica. 7? Não são só 7 livros, Raul, tenho que discordar de você. Na verdade, eu encontrei pelo menos 14 diferenças. 14 livros. Então,
Comentários breves e literais, que o texto chama de pshat, ou seja, a interpretação mais contextual. O remes, ensaios mais longos sobre cada parashá, com referências talmúdicas, arqueológicas, históricas, de religião comparada e assim por diante. Coletânea de textos breves, aqui uma ousadia do Plaut, que ele vai trazer coletâneas relacionadas a cada parashá, pequenos textos de autores judeus de várias épocas e de autores não judeus que ele entende que se relacionam e dialogam com a Torá. Então nós vamos ter de Nachmanides a Emil Fackenheim, de Rashi a Enuma Elish, Bernard Anderson, Shakespeare e assim por diante. Também os textos das Haftarot em hebraico, isso tem outros livros, mas o que não tem em outros livros é, além da tradução das Haftarot para o português, os comentários sobre as Haftarot. E como isso faz falta nas nossas comunidades, muitas vezes nós nos atemos mais ao texto da Torá do que aos textos dos Nevim, dos profetas, e aqui a gente tem um apoio para esse estudo. Eu quis acrescentar uma 14ª, que foi por onde eu pesquisei, que é uma versão para o Kindle, que eu espero que a gente venha a ter também em português em algum momento. Bom, seguindo em frente, o texto já foi traduzido para o russo, já há alguns anos. Há algum tempo também, ele foi traduzido para o alemão, por uma amiga querida, pela Annette Bockler, que alguns de vocês conhecem. Ela já escreveu para Dvarim, é uma pessoa que fala português e tem uma pesquisa importante sobre a história dos Sidurim liberais, da viagem deles da Alemanha até chegar às comunidades atuais no mundo inteiro. E, enfim, muito em breve, se Deus quiser, teremos o livro em português. O Raul agora nos contou que em um ano e meio, nós finalmente teremos. A gente fala se Deus quiser e se nós quisermos também. Se todos nós pudermos apoiar essa obra que vai nos dar um suporte que hoje nos falta nas nossas comunidades. Bom, um exemplo, não sei como é que eu estou de tempo, mas vamos lá. Trazer um exemplo de como esse livro é diferente dos outros livros. Então aqui nós temos uma tradução da história do estupro de Diná, a única filha de Jacó. Então eu vou ler aqui do lado como está na Lei de Moisés, uma obra bastante conhecida que está nas nossas casas e comunidades. E saiu Diná, filha de Leia, que deu à luz para Jacó, para ver as filhas da terra. E viu-a Shem, filho de Hamor, o Riveu, príncipe da terra, e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. E apegou-se sua alma Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou ao coração da moça. A leitura como deve sair no Chumash Plaut. Certo dia, Diná, filha de Leia, que ela dera a Jacó, saiu para ver as mulheres da localidade. E Shem, filho de Hamor, o Rivita, príncipe local, a viu. Ele a tomou, e a deitou no chão, e a estuprou. Em seguida, ele ficou cativado por Diná, filha de Jacó, e apaixonado pela jovem mulher, passou a falar ternamente com a jovem mulher. A gente percebe uma diferença no texto. Para mim, me parece muito mais claro ler o texto aqui. Ele me provoca mais, me deixa mais irritado com o modo como o Shem tratou a Diná do que no texto que nós costumamos ler. Bom, mas o mais impressionante é o comentário de um e de outro. Opa, aqui. Da Lei de Moisés traz assim: Diná, filha única de Jacó entre 12 filhos, que devia ser o adorno da coroa do patriarca, se converteu em tristeza e vergonha da família. A Diná é a vergonha e a tristeza da família. Por quê? Porque Diná saiu. Opa! Diná saiu das tradições e da decência da família de Abrão e espiou cruelmente sua imprudência. Esta é a lição para a mulher judia, principalmente as mocinhas virgens. Elas devem se cuidar e saber que a curiosidade e a imprudência pode levá-las ao precipício. Ou seja, a culpa pelo estupro, pelo que eu entendi aqui, é da mulher que saiu na rua de modo imprudente e, enfim, provocou os homens ao seu redor. Já o comentário do Plaut vai trazer o seguinte: literalmente ele se deitou com ela e a forçou. O verbo ve'yeanea é também usado para os egípcios que oprimem os israelitas. Ou seja, a referência está no opressor,
como o culpado e não na pessoa que foi oprimida e que foi estuprada. A ofensa trouxe culpa à comunidade inteira do ofensor. De acordo com a lei, enfim, Deuteronômio, se um homem violou uma virgem, ele deve se casar com ela e é proibido de se divorciar dela, e o pai dela o pai da moça deve receber uma indenização. O foco da obra que nós estamos vendo coloca a culpa, na minha opinião, de modo mais do que justificado, no estuprador, e não na pessoa que foi estuprada. Por que nós devemos adquirir a obra do Plaut? Porque ela é a Torá que diz a nossa língua, porque ela fala de acordo com o pensamento dos nossos rabinos e da nossa época, e porque ela já foi editada também, originalmente nos Estados Unidos, na Rússia, na Alemanha. A gente agora precisa do apoio de todos vocês para que terminemos a sua edição aqui no Brasil. Então, por favor, apoiem essa obra e depois para que a gente possa ter ela distribuída, se Deus quiser, e se todos nós quisermos, na próxima edição do nosso encontro do Movimento Reformista. Muito obrigado. Obrigado. Para você.